O Imagine Acordar em um mundo onde a tecnologia é considerada magia negra. Um lugar onde apertar um interruptor não é um ato de rotina, mas um ritual sagrado de invocação de luz. E agora, imagine que você é a única pessoa viva que sabe que essa magia nada mais é do que silício, eletricidade e um punhado de códigos. Pois é, para Arthur, o que era apenas um dia ruim no trabalho como engenheiro de hardware se transformou na maior luta pela sobrevivência da história da humanidade. Mas não uma sobrevivência contra monstros de outro mundo, e sim contra a ignorância de um futuro que esqueceu o próprio passado. Sério, para e pensa comigo. Se você fosse jogado hoje em uma tribo que nunca viu um isqueiro, você seria um rei ou um alvo? O problema do Arthur é que o mundo dele não era uma tribo isolada. Era a Terra, 5.000 anos depois de tudo ter dado errado. E o que sobrou das nossas megacities? Ruínas, que eles chamam de templos. E o que sobrou de nós? Uma civilização que teme o som de um processador ligando. O despertar no templo do silêncio. A última coisa que Arthur lembrava era do cheiro de ozônio e do clarão azul no laboratório. Um curto-circuito em um protótipo de acelerador quântico não deveria te mandar para as férias, deveria te mandar para o cemitério. Mas quando ele abriu os olhos, o que viu não foi o céu, nem o teto do hospital. Foi uma abóboda de metal enferrujado coberta por trepadeiras que brilhavam com uma luz fosforescente. Ele tentou se levantar e sentiu o peso de 5.000 anos nos ossos. O ar tinha um gosto metálico, frio. Ao seu redor, pedestais de mármore seguravam o que Arthur reconheceu instantaneamente, mas que o mundo ao seu redor tinha esquecido. Servidores, milhares de servidores, desligados, cobertos de poeira e oferendas de flores secas. Ele não estava em um museu. Ele estava no que as pessoas daquela época chamavam de o panteão dos deuses silenciosos. E foi aí que ele ouviu os passos. Não eram passos de cientistas. Eram passos pesados, de metal contra pedra, misturados com o arrastar de túnicas de couro cru. Quando Arthur olhou para a entrada, ele não viu uma equipe de resgate. Ele viu um grupo de homens e mulheres com rostos pintados com circuitos de cobre, segurando lanças feitas de vergalhões de titânio. Eles não pareciam felizes em ver o Deus acordar. Eles pareciam aterrorizados. A magia que chamamos de ciência. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você visse alguém sair de dentro de um sarcófago de vidro que está lacrado há milênios, qual seria a sua reação? No caso desses caras, a reação foi cair de joelhos e começar a murmurar uma prece em um dialeto que Arthur mal conseguia entender. Era um português quebrado, misturado com termos técnicos que haviam virado gírias religiosas. Eles falavam da a grande reinicialização e de como o mestre do hardware tinha retornado para julgar a BIOS deles. Arthur, com a garganta seca, só conseguiu dizer uma coisa. Alguém tem um copo d'água ou um carregador tipo C? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eles não sabiam o que era um carregador. Eles achavam que ele estava proferindo um encantamento de destruição. Foi nesse momento que Arthur percebeu a gravidade da situação. Ele não era apenas um viajante do tempo. Ele era um anacronismo vivo em um mundo que regrediu ao feudalismo tecnológico. Para eles, a tecnologia era sagrada porque era incompreensível. Eles viviam em cidades construídas dentro de carcaças de arranha-céus, usando painéis solares quebrados como escudos e baterias descarregadas como amuletos de sorte. Eles tinham a ferramenta, mas tinham perdido o manual. E Arthur era o manual vivo. O primeiro milagre, a luz. O líder do grupo, um homem alto com uma cicatriz que imitava um código de barras na bochecha, se aproximou. Ele se apresentou como Kael, o zelador da placa-mãe. Ele explicou com uma mistura de medo e reverência que a aldeia deles estava morrendo. A grande luz do centro da cidade tinha se apagado, e com ela, as defesas contra os errantes, máquinas de mineração automáticas que haviam perdido a programação e agora caçavam qualquer coisa que se movesse organicamente. Arthur sabia exatamente o que tinha acontecido. Não era uma maldição divina. Era uma queda de tensão ou um fusível queimado em algum sistema de backup milenar que ainda sobrevivia por teimosia. Kael o levou até o centro da aldeia. O que ele viu o deixou sem fôlego.
Uma estátua de fibra de vidro de um antigo mascote de uma empresa de tecnologia, que Arthur lembrava ser de uma marca de salgadinhos, era adorada como um ídolo de proteção. E atrás dela, um painel de controle que controlava uma cerca elétrica de alta voltagem. A cerca estava morta, e nas sombras da floresta de metal lá fora, ele conseguia ver os olhos vermelhos dos drones de mineração, esperando o momento certo para atacar. "Se você é o enviado", disse Kael entregando a Arthur uma trouxa que parecia uma chave de fenda feita de osso, "devolva a alma para a parede, ou todos nós seremos reciclados até o amanhecer." Arthur olhou para a ferramenta, olhou para o painel de controle e deu um sorriso nervoso. Ele não tinha um laboratório, não tinha peças de reposição e nem mesmo um multímetro. Tudo o que ele tinha era o conhecimento básico de como a eletricidade flui e uma pilha AA que ele tinha encontrado, por milagre, no bolso do seu jaleco de laboratório. Você acredita que a vida de centenas de pessoas pode depender de uma pilha que você normalmente usaria no controle remoto da TV? Pois é. O problema do Arthur é que o mundo dele não era uma tribo isolada. Era a Terra, 5.000 anos depois de tudo ter dado errado. E o que sobrou das nossas megacities? Ruínas que eles chamam de templos. E o que sobrou de nós? Uma civilização que teme o som de um processador ligando. O confronto com o desconhecido. Arthur abriu o painel. O cheiro de queimado era familiar. Ele viu os capacitores estufados, a fiação corroída por séculos de umidade. Mas o design era algo que ele nunca tinha visto. Era uma evolução da tecnologia humana que ele não presenciou. Era biotecnologia fundida com silício. Os cabos pareciam veias, os chips pareciam pequenos corações pulsantes. Enquanto ele trabalhava, a multidão observava em um silêncio absoluto. Cada movimento de Arthur era interpretado como um gesto ritualístico. Quando ele limpou a poeira de um contato, eles suspiraram. Quando ele xingou porque queimou o dedo, eles começaram a cantar um hino de expiação. "Kael", chamou Arthur sem desviar os olhos dos fios. "Preciso que você segure isso aqui, e aconteça o que acontecer, não solte. Se você soltar, o Deus vai ficar bem irritado." Kael tremia, mas segurou o cabo de cobre com uma força que quase o esmagou. Arthur fez uma ponte manual. Ele usou a carga residual de sua pequena pilha AA para excitar um sensor de porta lógica que estava travado em um loop de erro. Era uma aposta de 1 em 1 milhão. Se a voltagem fosse muito alta, ele fritava o que restava do sistema. Se fosse baixa demais, nada aconteceria e ele provavelmente seria sacrificado por ser um falso profeta. Houve um estalo. Uma faísca azul saltou do painel, iluminando o rosto suado de Arthur e o rosto pálido de Kael. Por um segundo, o mundo ficou escuro. E então, o som. Um zumbido baixo, como um porronar de um animal acordando de um sono de eras. As luzes de LED na cerca elétrica piscaram, primeiro vermelho, depois olhando, e finalmente um verde vibrante e puro. O grito que saiu da multidão não foi de alegria, foi de puro terror. E maravilha! Eles caíram de cara no chão. Para eles, Arthur acabava de ordenar que a escuridão se retirasse. Mas para Arthur, ele só conseguiu um tempo a mais, porque ele sabia que se aquela luz atraiu a esperança dos aldeões, ela enviou um sinal de rádio para algo muito mais perigoso que estava escondido nas ruínas da cidade. Algo que não gostava de concorrência no departamento de divindades. O que vem a seguir? Arthur agora é visto como um salvador, mas ele sabe que a tecnologia que ele consertou é apenas a ponta do iceberg. Ele descobriu que o mundo não acabou por causa de uma guerra nuclear ou de um vírus. O mundo acabou porque a tecnologia se tornou tão complexa que ninguém mais conseguia consertá-la. E agora as IAs que restaram estão jogando um jogo de xadrez com os seres humanos como peças. Como Arthur vai reagir quando descobrir que a igreja que o adora está escondendo segredos sombrios sobre o que realmente aconteceu com a humanidade? E o que vai fazer quando encontrar o primeiro robô que ainda consegue falar a sua língua e que o chama pelo nome? Essa história está apenas começando. O choque entre a lógica de um engenheiro do século XXI e a superstição de um futuro em ruínas cria uma tensão que você não encontra em nenhum outro lugar. A sobrevivência de Arthur não depende de força bruta, mas de sua capacidade de lembrar o que o resto do mundo escolheu esquecer.
Se você quer ouvir o restante dessa jornada épica e descobrir como Arthur vai enfrentar o Papa do Silício nas ruínas de Nova York, você precisa fazer uma coisa agora. Clica no botão de curtir e se inscreve no canal. Histórias assim levam tempo para serem construídas e o seu apoio é o que mantém o nosso sistema funcionando. Obrigado por assistir, fiquem seguros na sua linha do tempo e até o próximo roteiro.